Boa noite a todos. Hoje, 6 de dezembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho, nós estamos no capítulo 26, item 8. Vamos iniciar o item 8 e acredito que a gente deve finalizar, tá? Mediunidade gratuita. E para a nossa abertura, nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, número 176, Lição Viva. O nosso querido Emmanuel, ele vai comentar uma passagem de João, capítulo 6, versículo 60, né? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, é só um versículo que o Emmanuel pega, vamos ver como é que ele vai comentar. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor. Por isso é que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Convocando corações, convocando a emoção para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento. É primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Voltarmos é porque um dia nós estivemos, fomos e precisamos voltar. Porque na nossa essência, quando nós fomos criados, simples e ignorantes, lá atrás, como um princípio, e no momento que nós adquirimos a nossa individualidade, que nos transformamos em espírito, não havia maldade em nosso coração. Não havia maldade, não havia ganância, não havia inveja, não havia ciúme, não havia maledicência. Havia um homem desprovido de tudo isso. À medida que ele foi desenvolvendo a intelectualidade dele, que isso não é uma regra, é uma condição para principalmente nós que estamos aqui no planeta Terra, em algum momento do nosso processo de evolução, quando a gente foi desenvolvendo a inteligência e que a misericórdia divina passou a mandar algumas provas para a gente viver, algumas delas a gente se rebelou. E a gente começamos a ter atitude contrárias às leis de Deus que está gravado na minha consciência. Então vamos dizer que de repente eu passei por uma provação, vou dar algo assim bem drástico, né? Uma traição, uma traição muito grande. E eu com essa traição no movimento de ódio disso fui lá e acabei matando o outro. Então olha aí, de uma provação eu rebelei contra a lei, porque a lei dizia perdoa e segue. Então eu me rebelei, fui lá querer fazer justiça. Nesse movimento de me rebelar, eu me afastei de Deus. Então nós precisamos o quê? Voltar a Deus. Voltar a Deus, gente, a gente não pode imaginar que está com Deus, está dentro de um templo religioso, orando. Não é isso. Voltar a Deus é voltar às atitudes divinas que está em mim e que eu me rebelei. Porque todos nós, pessoal, ninguém nasce sabendo, sabe. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Quando Deus nos criou, Ele já deu a lei. E a lei, ela diz o caminho a seguir. Só que eu me desvirtuei, eu mudei. Eu não quero seguir essa regra, eu vou fazer do meu jeito. Então, eu me distanciei.
Por isso que o nosso querido Emmanuel coloca: voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Voltarmos, né? Tornarmos ao campo da divindade, campo do amor. Nós terrícolas, nós falamos assim: é muito difícil seguir Jesus. A gente está dizendo assim: é muito difícil ser bom. É mais fácil ser ruim. Porque quando a gente diz que é muito difícil seguir Jesus, Jesus é bom. Então eu digo que é mais fácil. Realmente, para dentro da nossa condição de rebeldia, é muito mais fácil a gente dar um tapa do que a gente desculpar. Que foi até a informação essa semana que a gente estava no estudo. Eu tenho ali Pilatos, vestido à romana, poder, dinheiro, luxo. E eu tenho aqui um nazareno, nu praticamente, que era uma vergonha para a época, crucificado. Qual dos dois eu escolho para viver? Eu vou querer ser Pilatos, que é o poder transitório, ou eu vou querer o sofrimento do Cristo, que também o sofrimento é transitório, com a única diferença que esse sofrimento transitório me leva a uma eternidade de felicidade, e o poder transitório de Pilatos me leva ao inferno de sofrimento milenar. Mas quando estamos aqui encarnados, eu olho assim para a cruz e sacrifício não, prefiro o poder. Mas é transitório, não tem problema, mesmo transitório eu fico com esse. Por isso que ele diz: voltar ao campo, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Duro é este discurso, porque a frase é de Jesus: duro é este discurso. Pergunta é: quem o pode ouvir? Por exemplo, esse discurso que nós estamos falando é duro. É o discurso de Jesus. Quem pode ouvir? Quem está pronto para ouvir e viver? É que a gente diz que tem a diferença em escutar e ouvir. Eu posso só escutar, mas não ouvir. Ouvir é compreender, entender e viver. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Depois, se der tempo, a gente vai no Evangelho para ver esse versículo. Rasgou os caminhos. Rasgou os caminhos porque foi ele que veio na frente. Pensa, uma mata virgem fechada, foi ele que veio, olha, abrindo o caminho, rasgou o caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Ele já diz assim, ó, com essa personalidade metida aí, tu não tem como me seguir não. Esse narizinho empinado, querendo atender todos os teus caprichos, não tem como me seguir não. Por isso que ele diz: negue a si mesmo. Negue a si mesmo deixa de idolatrar a tua personalidade. Eu sei, só eu sei fazer, só eu faço melhor, é meu, é meu, é meu, é meu. Não dá para servir a dois senhores. É duro, como diz Jesus, duro é este discurso, é duro, dói, para a gente é duro. Se eu pego alguém de um outro sistema solar evoluído, vai olhar para cá e diz: nossa, essa lição foi tão suave, né? Tão bom. Para a gente não, é duro. Porque uma das características do terrícola é egoísmo, egocentrismo, vaidade e orgulho. Como ousa, né? Como ousa discordar de mim?
É a vaidade, né? Continua ele. Não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz traz as tuas mazelas. Porque não dá para você deixar as mazelas seguir Jesus, não. Traz as mazelas, porque Ele precisa trabalhar as tuas mazelas, as nossas mazelas. Jesus apresentou a sua plataforma, então. É necessário, esclareceu o Senhor, diz Emmanuel, negarmos a vaidade própria. Oh, meu Deus! A vaidade, a vaidade própria, porque esse é o trem que amarra a gente. A gente se irrita, a gente fica enfurecida por conta da vaidade. Você viu como fulano falou comigo? Você viu o que Beltrano fez comigo? Como ousa fazer? Sabe com quem está falando? E a vaidade ainda, você vai pegar um diagnóstico, aí o resultado deu uma patologia. E a vaidade diz, mas comigo? Sim, isso pode acontecer com todo mundo, contigo não pode acontecer? Tu acha que a dor só bate no vizinho? Também comigo. Então, eu não aceitar uma patologia, uma doença, é vaidade. A pessoa fica com raiva porque está doente. Uai, você não está no corpo humano? Achou o quê? Que ia passar uma encarnação todinha? As batidas cardíacas 68, 70, tudo redondinho, glicose maravilhosa, colesterol, triglicerídeo, coluna alinhada, fígado perfeito, rins trabalhando 90 anos sem nunca... Não dá. A gente tem que ter bom senso e entender que a gente está no corpo humano. E tudo que é máquina tem data de validade. E se não trocar o óleo, ajustar os pneus e fazer um check-up, como é que diz? Um check-upzinho no carro, a duração da máquina é menor ainda. Isso é igual ao nosso corpo. Se eu não controlar a alimentação, não fizer exercício físico e não seguir as orientações de saúde básica, eu poderia até estar programado para viver 80, eu vou viver só 50 e ainda vou ser chamada de suicida. Foi o caso de André Luiz. Então, é um ato de vaidade também quando acontece algo que eu digo, mas comigo? Sim, você era o quê? Achava que era o quindim de Deus? E ele diz que os eleitos dele é aqueles que sofrem, né? Os sofrem são os meus eleitos. Vocês estão entendendo? É necessário, esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros, que esse é um outro movimento. Eu só posso arrepender do meu erro quando eu abrir mão da vaidade própria. Porque para eu arrepender do meu erro, eu já fiz o passo de reconhecer o erro. Então, se nós não fizermos esse movimento de arrependimento, de realmente fazer uma autoavaliação e entender, eu errei. Para eu dizer, eu errei, me desculpe, eu tenho que ter me libertado dessa vaidade própria, porque a vaidade própria que não aceita, me desculpe. Quantas vezes a gente faz isso? Me desculpe, eu errei. Me desculpe, me desculpe. Ele diz assim, então ele fala, primeiro, negarmos a vaidade própria. Segundo, arrependermos-nos de nossos erros. Terceiro, convertermos-nos ao bem. Convertermos-nos ao bem. Convertermos-nos ao bem. O que é converter? O que é converter? Só a palavra converter. Mudar. O que mais? O que é converter?
Mudar é legal, Lu. Diz, olha, eu me converti à religião tal, né? Mudei, né? É aquela coisa de não só mudar, mas também de fazer um movimento de entrega total. Eu me submeto a. Eu me submeto. Então, essa coisa... É necessário negarmos a vaidade própria, arrependermos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. Essa é a religião que eu quero seguir, o bem. É a ela que eu quero me entregar e me submeter. E isso quer dizer o quê? No meu dia a dia, alguém teve uma atitude desagradável e eu também vou querer. A minha religião é o bem. Eu me converti a isso, logo não posso ter essa outra atitude. E aí ele vem mais. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. O evangelista assinalou, marcou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Quem é a luz de nossa vida? Quem é a luz de nossa vida? Ah, tá, eu achei que vocês tinham perdido essa aula. O Emmanuel aqui usou o termo aliança, que os judeus, eles usavam muito, é aliança com Deus, por exemplo. Quando os homens fazem logo que a criança nasce, ela é levada para fazer a circuncisão. Obrigada, a circuncisão. Aquilo dali, dentro da cultura judaica, seria a ligação, o casamento do homem com Deus. Então é toda uma simbologia. E o Antigo Testamento, ele fala muito da aliança, né? Que seria a ligação, o casamento, o acordo do homem para com Deus. Então aqui ele usa esse mesmo termo aliança, mas ele diz assim, olha, sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda. Porque eu passei a fazer uma aliança, não mais com o pai, mas com o mal. E ele chama a aliança da queda. E assinar o pacto da redenção. O pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. E ele afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho, não. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. Por exemplo, eu estou na condição de palestrante e dirigente. Quantas vezes os Espíritos falam através de nós são palavras brilhantes, que eu mesmo escuto e me surpreendo e passo a estudar. Mas se eu não me esforçar lá fora, isso aqui não vai fazer diferença, isso não vai me dar ponto nenhum no mundo espiritual. Mesmo eu tendo vindo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estarei mais enrolada ainda. Poxa, tu fala tanto e tu não te esforçou? Que eu até digo que para os espíritas tem coisas que tem coisas para o espírita que não cabe mais. Não cabe, não. Isso aqui a gente até entende, mas isso aqui é tão primórdio. Isso aqui é para o espírito primitivo, tu ainda estás a fazer isso. Então eu digo que tem coisas que não cabem mais. E tem coisas que a gente tem que se esforçar bastante. Tem que se esforçar bastante. Então ele diz, para isso as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem
pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Emmanuel estava nesse dia bem inspirado, né? Estava bem inspirado, muito bom. Vamos orar? A mensagem já é uma oração, mas vamos orar. Vamos fazer a nossa prece. Elevando nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, para agradecer por este momento de aprendizagem a que nos encontramos. Amado Mestre Jesus, que Tua paz e a Tua divina luz possam nos guiar nessa nossa jornada, nesse nosso crescimento. Queremos aqui, Senhor, Te agradecer pela oportunidade de nos redimir. Queremos agradecer também a presença dos amigos espirituais que nos apoiam, a esta casa amiga, e a todos aqueles que, direto ou indiretamente, não puderam comparecer, são afetos do nosso coração, ou quiçá nem conheçamos, mas também labutam no dia a dia para alcançar a sublimação. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem. Vamos para o Evangelho? Mediunidade gratuita. Então, olha só. Quem conhece as condições em que os espíritos bons se comunicam, a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, e sabe quão pouco é preciso para os afastar, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. Então, olha só, aqui ele está falando da mediunidade gratuita. Então, nesse primeiro movimento aqui, ele fala a repulsa que os espíritos sentem por tudo que é de interesse egoísta e sabe quão pouco é preciso para os afastar. Então, o que acontece? Às vezes a criatura é médio ostensivo, mas é movido de interesses pessoais e principalmente uma coisinha chamada vaidade. Então, isso já é o suficiente para os espíritos nobres se afastarem. Ele diz assim, então, esse primeiro parágrafo aqui dele mostra que para ter bons espíritos ao lado, estou falando de bons espíritos nobres, é necessário que o médium tenha conduta moral e desinteresse total. Desinteresse total porque às vezes eu posso usar a mediunidade por pura vaidade, para eu ser diferente. E esse movimento de vaidade, porque os espíritos sabem, então já é o suficiente para eles se distanciarem. Isso quer dizer que a gente não terá outros espíritos? Teremos outros espíritos, mas infelizmente bem inferior e brincalhão. Por isso que o Moisés, o profeta Moisés, lá há 1500 a.C., nós estamos falando de 3.500 anos atrás, quando o povo que viveu no Egito e que ele foi responsável em conduzir para a terra da promissão, nessa saída do Egito, eles trouxeram todos os 300 anos de prisão no Egito, escravo. Eles perderam todo o conteúdo hebraico e viviam ali como os egípcios. Então eles faziam invocação dos mortos. Eles conversavam, mas para saber aonde estava isso, aonde estava aquilo, coisas pueris realmente. Então Moisés, ao sair, proibiu que evocasse os mortos. Isso é legal, porque se ele proibiu, é porque essa prática existia. Ninguém proíbe o que não existe. Então é uma prática muito antiga, a prática existia. E era necessário que realmente proibisse, porque o povo daquela época não tinha condições, nem hoje. Nem hoje.
Então, quando eu digo, se você quer participar de estudo mediúnico, se você quer participar de trabalhos mediúnicos, você tem que ter uma base muito boa para fazer isso. Se não é acidente na certa. Você vai ser manipulada por espíritos brincalhões. E depois está fazendo coisas ridículas, os espíritos zombando, e você acha que é coisa maravilhosa, porque está fascinada. Então, a mediunidade sem estudo, ela quase sempre te leva ao ridículo e à fascinação. Por isso é que nós temos muito tato quando se fala de mediunidade. E dizem os espíritos, nas obras de André Luiz, e estudamos essa semana em obras póstumas. Por que a pressa para a mediunidade? Vocês deveriam ter pressa para se tornar um ser humano melhor. Por que a pressa? Porque a pergunta no Obras Póstumas era se deveríamos iniciar o mais breve possível os trabalhos de mediunidade dentro dos centros espíritas. Se não. Por que essa agonia? Por que essa pressa? Então, ainda esse lado místico da gente, essa coisa do sobrenatural. Então, é um perigo? É um perigo. Outra coisa, eu estou estudando uma obra mediúnica. Eu estou acreditando que tudo que está aqui dentro é verdade. Uma psicografia. Aí eu pergunto da pessoa, que livro é esse? Ela sabe o nome. Eu pergunto, quem é o médium? Eu nem sei. Como é que tu pode acreditar no que está escrito aqui dentro se tu não sabe quem foi o instrumento para trazer isso aqui? E eu já sei o segundo movimento. Para isso daqui ser verdade, para isso daqui ser divino, quem trouxe o conteúdo tem que ser de ordem divina. E eu já sei que esse povo de ordem divina, esses espíritos nobres, eles não usam boca suja. Eles não se aproximam de pessoas que têm boca suja, que não têm conduta moral, que se vai e desce. Então, eles se afastam. Então, ou seja, quem escreveu isso aqui? Se não foi um espírito nobre, se não foi um espírito elevado, isso quer dizer que o conteúdo aqui dentro tem erros. Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é saber quem é o médium. Quem é o médium? E se teria uma conduta moral o suficiente para trazer mensagem de ordem divina. É por isso que a gente bate na tecla. O Francisco Cândido Xavier, não há quem fale isso da moral desse homem. Viveu a vida inteira com o saláriozinho dele. E olha que fama foi suficiente, porque o povo praticamente queria idolatrá-lo. E ele nunca se envaidecer. Só ia para entrevistas na TV quando Emmanuel autorizava, e ele não fazia questão. A quantidade de livros que esse homem vendeu. A nossa Nena Galves, amiga pessoal de Chico, ela conta que ele estava dando autógrafo em um local e sempre tem um perturbadinho no microfone, né? E aí ele falava do Chico e dizia, o santo dos nossos dias. E lá não sei o que, Chico, o santo dos nossos dias. Ele chegou com a Nena e disse assim, minha irmã, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse homem me chamar de santo. Alguém fala para ele parar, por favor. Isso o incomodava. Eu vi uma entrevista dele com a Glória Maria, e que a Glória Maria inadvertidamente perguntou, e ele já estava bem velhinho, já estava respondendo com muita dificuldade, Chico, você se sente um santo? Menino, ele buscou uma vitalidade, não sei de onde, que ele levantou e disse, não. Ele falou tão rapidinho, com aquele jeitinho calmo, ele tomou um susto com a pergunta, não, em hipótese alguma eu me sinto um santo. Por isso que ele tinha um Emmanuel, um doutor Bezerra,
o apóstolo Paulo, Abigail, Ananias foram visitá-lo no último dia do livro, da psicografia do livro Paulo Estevam. Lá na Fazenda Modelo, o Chico mesmo contou, e ele beijava o chão que eles tinham aparecido. Então, era uma alma nobre, limpa, moralizada. A água cristalina, apta a trazer 450 obras. Então, eu digo, ler não é idolatria, gente, é bom senso. Pelo que a gente estuda e pelo que nós já estudamos de Chico, eu digo, leia sem medo, mas leia com muita atenção, porque tem muita informação em cada frase. Então, é esse o movimento que a gente tem que ter. Esse homem encarnou com uma missão muito grande. As obras de Chico têm uma profundidade que nós que estudamos no EOS, e nós estudamos mesmo, a gente não faz leitura, a gente estuda. Eu me surpreendo sempre com a quantidade de lições morais dentro das obras de André Luiz, dentro das obras de Emmanuel e todas essas obras maravilhosas psicografadas por Chico Xavier, entendeu? Então, esse é o movimento. Eu estou lendo uma obra. Quem é o médium? Quem é o médium? Porque não é só... Por exemplo, você pega o romance de Emmanuel, não é só um romance. Não é uma historinha que está sendo contada. Aquilo ali foi verdade. São histórias vivas, com conteúdos morais, de lições enormes. Se nós vamos estudar renúncia, ele vai retratar todo aquele processo da vinda dos irlandeses para a América do Norte. Ele vai retratar a confusão religiosa da Idade Média. Ele vai retratando tudo. Se você vai ler Paulo Estevam, você vai ver o Ato dos Apóstolos. O que é? Como ficou os apóstolos depois da ida de Jesus. Se você vai pegar 2000 anos, que nós vamos estudar, né? Há 2000 anos é do ano 30, ou seja, nós vamos pegar aqueles 3 anos de Jesus, paralelo ao que estava acontecendo nos bastidores políticos. Meus irmãos, que obras são essas? Que obras são essas? Então eu me curvo, sempre oro agradecendo a esse trabalhador incansável do Cristo, que foi o nosso querido Francisco Cândido Xavier. 90 anos, desde os seus 15, 16 anos, atuando, trabalhando, sem descanso. Se você conversar com os trabalhadores da época, quando ele iria fazer as psicografias, ele chegava no centro 2 horas da tarde e se sentava àquela mesa. Se sentava à mesa. E atendia um, atendia outro, psicografava e tal. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, esse homem não levantou para ir ao toalete, não tomou água, não comeu nada. Nisso, o grupo que estava em torno da mesa, puxando papel, né, ali, já levantaram, já comeram, tomaram uma bolacha, já tomaram um café, já foram ao banheiro, e o Chico não levantaram. Saía de lá e ia dormir? Não. Fulano, Beltrano, vamos tomar um cafezinho lá em casa? Já levava para a casa dele para tomar cafezinho. E ia acordar 10 horas no dia seguinte? Não. 5h30, 6 horas da manhã, o café já estava cheirando. Que alma era essa? Nobre, alma nobre. Muito bom, né? Vamos finalizar aqui, que o tempo não dá, né? Então ele diz assim, olha, isso é Kardec aqui, tá? É Kardec. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. Porque Kardec evocava os espíritos. Kardec evocava. Mas antes dele fazer a evocação, ele perguntava a São Luís, que era o mentor espiritual, se ele poderia fazer. Ok, eu não posso me... Como é que eu posso dizer? Me comparar com Allan Kardec, que
foi outro missionário. Então, o homem veio, reencarnou, e ele tinha uma missão. Com seus 50 anos, ele começou a ter o contato com as mesas girantes. Como era um homem muito intelectual, esse mesa não tem cérebro. Existe algo, ele imaginou no início que fosse magnetismo, mas ele descobriu, ele foi estudar. E era um homem que buscava a religação de todas as religiões. Sempre buscou isso. E aquele era o momento. Então, foi outro discípulo do nosso Senhor Jesus que esteve aqui na Terra para organizar o trabalho da terceira revelação. Então, ele tinha moral para evocar um Swedenborg, um Santo Agostinho, um São Luís, o próprio João Evangelista, o próprio Espírito de verdade. É algo mais nobre. Agora eu vou querer fazer uma evocação. A primeira coisa, qual é o teu propósito, Conceição? Eu quero saber se isso é verdade. Vai estudar. Quem tinha de vir já veio, já deixou escrito. Gente, eu sempre digo, o que nos falta hoje para nós espíritas é estudo sério. A gente acaba se distraindo com trabalhos assistenciais, não que a gente não vá deixar de fazer, não é isso, mas isso não é o ponto primordial. Como diz Jesus, pobre sempre tereis, a mim não. Então, devemos fazer? Devemos, mas eu também não posso vir à casa espírita só para isso. Eu tenho que estar em grupo estudando obras sérias. Porque é isso que faz com que a gente faça o processo da renovação. Ele diz assim, olha: o simples bom senso repele semelhante ideia. Repele. Se eu sou uma pessoa interesseira, eu acho que eu vou ter espírito nobre? Claro que não. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Olha, eu vou ali no médio tal, olha, tá aqui, eu estou lhe pagando R$500, eu gostaria de falar com meu pai, a senhora pode chamar ele? Aí o papai vai vir conversar através da média, porque eu paguei. Que falta de respeito é essa? Quando os pais procuravam Chico, eu queria tanto falar com meu filho que já partiu, o que Chico dizia? O telefone só toca de lá para cá. Eu sou apenas um carteiro que entrego as cartas. Porque ele, lúcido, consciente, ele sabia que ele não poderia evocar ninguém. Aí vem alguém importante, não sei da onde, e o médium vai doce, olha, o fulano está aí, eu vou atendê-lo. E ele, para ele adquirir a empatia, o filho do fulano tem que vir através de mim. Podia ser quem for, o telefone só toca de lá para cá. Não estou aqui para atender particularidade de ninguém. Porque dor por dor, todos aqui estão na mesma dor. Porque era isso que acontece com os médiuns. Os médiuns, principalmente médium, qual é o médium que mais se enrola de cura? E particularmente eu não conheço nenhum que conseguiu cumprir a sua missão, a não ser que seja algum anônimo. Mas esses que adquiriram fama nacional, não teve nenhum que não se enrolou. Por conta da vaidade. Hoje, conversando com a Carmen, a Carmen estudou essa lição, eu disse assim, olha, nós estamos sentados aqui, se for do nosso merecimento, os espíritos fazem cirurgias. Não precisa de ninguém fazendo chilique nenhum na frente. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa estar conversando, fulano de tal, não precisa. Não precisa.
E Jesus nos dizia: fostes curado pela tua fé. Quando a mulher buscou Jesus, a mulher que sofria de uma hemorragia há quase 10 anos, não deveria ser muito sangue, senão teria ido a óbito, né? Algum tipo de sangramento ela tinha em um grau menor, mas deveria ter, que ninguém sabe qual era, não era menstruação com certeza, ela também teria ido a óbito. Algum tipo de sangramento, mas que para aquela cultura, uma mulher que sangrava, ela era impura, então ninguém podia tocar nela. Ninguém podia tocar nela, era uma mulher impura. Se tocasse nela, ia ter que ir para o templo fazer todo o processo da purificação. Então ela era uma mulher que vivia isolada. Tu imagina ninguém tocar em você? Aí ela enfiou na cabeça que se ela tocasse na veste de Jesus, lá na barra, porque ela não podia tocar em Jesus, ela queria tocar só na roupa dele. Se ela tocasse na roupinha dele, lá na barra, ela estaria curada. Ela não contou conversa no meio da multidão, um monte de gente tocando nele, imagina, por daqui, por dali, por daqui, por dali. Ela veio por detrás quietinha e tocou. Quando ele tocou, alguém me tocou. Aí Pedro, né? Senhor, muitos te tocam. Aí aquele empurra. Se fosse um jovem, alô, tem um monte de gente lhe tocando, né? Senhor, um monte está lhe tocando. Aí ele repetiu, porque Jesus só fala na vertical, né? Alguém me tocou, pois de mim saiu virtudes, outros colocam, saiu poder, né? Aí ele virou quem era ela. E ele já identificou. Ela já, coitada ali, o sangue parou na hora. O sangramento. Ela se curou. E aí ela ficou temerosa, né? Se eu toquei nele, eu não podia tocar nele, né? Aí ele olhou para ela e disse: mulher, tu fostes curado pela tua fé. Então, ou seja, ele nem direcionou, ela veio por detrás. Para você ver o que uma fé faz na vida de um ser humano. Então, uma vez eu vi uma entrevista do Dr. Fritz, através do médium, que também já desencarnou. Acho que ele desencarnou, não sei, acho que ele desencarnou também. Ele já estava famoso, passando na televisão. Mas foi até o Gugu Liberato, que estava presente, fazendo a entrevista, e o médium em transe, e perguntou do espírito, por que aquela cirurgia? E ele, em transe, virou, falando com sotaque, e disse assim: não era necessário fazer corte. Não era necessário fazer corte. É permitido fazer o corte para que vocês possam ver o que a fé é capaz de fazer. E que vocês possam contar para seus filhos e para os seus netos o que vocês estão vendo aqui. A lucidez do Espírito. Porque não precisa. Então a misericórdia divina o permite para que possa entender a existência do Espírito e o que a espiritualidade pode fazer. Entendeu? Sem corte nenhum. Eu tenho uma amiga que ela está com problema na coluna sério, escreveu para o Tupiara, né? Quem já não escreveu para o Tupiara? Trabalho bonito que eles fazem. E ela fez todo o ritual, bonitinho, como mandaram. E depois ela teve que voltar ao médico. Ela voltou ao médico, levou uma nova ressonância. Ele disse: uai, você fez cirurgia? Ela disse: por quê? Aqui tem um corte. Apareceu um corte. Né? Ela disse: não da forma convencional, eu fiz a cirurgia espiritual. Então, ou seja, o que a fé, então, o médium que normalmente mais se enrola é o médium de cura, porque ele acaba sendo aplaudido pela multidão, né? Aquela coisa toda, e às vezes o médium palestrante, né? Então, quando você começa a ter uma fama, de certa forma, isso mexe com algo extremamente perigoso dentro da humanidade terrena: vaidade. E quase sempre a gente cai. Ele diz assim, olha: sem dúvida é possível obter-se manifestações desse modo. Eu posso evocar o espírito e vai vir espírito. Eu digo, se eu quiser agora, nesse momento, fazer uma reunião mediúnica aqui, ter médium, vai ter espírito para falar.
Qual o propósito da minha reunião? Estava programada a respeito, porque espírito vai ter. Não tenhamos dúvida. Mas que teor de espírito? Então, aquilo que eu sempre digo, mediunidade não é brincadeira. É coisa santa e santamente deve ser praticada. Não mexe com o que você não sabe. Não mexe. É perigoso. Então, as pessoas se aproximam de mim às vezes, Conceição, posso fazer o curso de mediunidade? A gente conversa, às vezes, não pode. Porque eu não posso colocar aquela pessoa em risco. Então, não é todos que podem fazer o curso de mediunidade. A gente tem que estar com a mente muito calma e muito em paz para entrar em contato com outras mentes perturbadas. Né? Então, a gente tem restrições, sim. Seguindo Moisés, é proibido. Então, para algumas pessoas, é proibido, sim. Deve ser proibido, por proteção. Crianças, em hipótese alguma. Psiquismo, a psicologia, o emocional não está formado, não está fechado, não está lúcido. Como é que você vai se movimentar? Porque quando a gente abre uma porta, vem tudo. Não pensa que vem só o selecionado, não. Abriu, entra tudo. Você acha que o Chico não recebia influência de espíritos perversos? Encarnado e desencarnado. E Emmanuel permitia para que ele aprendesse a se defender. Entendeu? Só para finalizar esse parágrafo, para a gente iniciar o 9. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a malta, né, que é o grupo de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre comparecem prontos a responder ao que lhes é perguntado. Eles não têm compromisso com a verdade. Sem se preocuparem com a verdade. Aquele, pois, que deseje comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com sinceridade e, em seguida, inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conquistar a benevolência dos espíritos bons é o quê? A humildade. O devotamento. A abnegação. E o mais absoluto desinteresse moral e material. Esse é o nosso Kardec. Foi bom, gente? Que bom, né? E agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais por mais essa atividade.